Quando o cara tá acabando de pagar uma conta, outra coisa estraga. Essa obsolescência programada das coisas do mundo capitalista é programada mesmo, que tipo, eles sabem identificar quando tu tá terminando de pagar uma fatura e A gente estraga acabou alguma de outra pagar. coisa. E começamos mais um Old Nerd Podcast. Tô aqui eu, Luciano Chaba, ao lado de Giovanni Oldboy. E aí, galera? Finalmente um quadrinho que faz jus aos nossos podcasts, né? Um lugar estranho. Um lugar estranho, é isso aí. Vamos falar agora de um pouquinho de Lugar Estranho, um quadrinho que pra mim é novidade total, não tinha nem passado pelo meu radar esse quadrinho, e depois de ler eu descobri o porquê, né? Mas antes de nós falar sobre o quadrinho, vamos dar nossos recadinhos. O que tem de recadinhos pra nós aí, Oldboy? Recadinho é aquele de sempre, visitem o site www.oldnerd.com e vão lá no Instagram também, @oldnerd_, não, como é que é? @oldnerd, não, @old_nerd. Se botar oldnerd lá, vai aparecer. Vai aparecer, tem o link aí. O que mais? Daí na bio vai ter o link. No Instagram tem um link para as outras coisas todas. Inclusive o site, o YouTube, o Spotify, YouTube e o site. Aí fica mais fácil de achar. Aí. E mais um recado. A gente tá indo agora em vídeo e áudio, né? Quem quiser ter as experiências aí, quem tem um pouco mais de tempo, assiste o vídeo. E quem tem que lavar uma louça, fazer uma corrida, alguma coisa, ouve a gente no Spotify, né? Ou ouve nos dois, né? Bota um pouquinho no Spotify, depois chega em casa e bota no YouTube, abre o celular, o computador. Mais algum recado? Eu tô com uma camisa hoje. Eu tô com uma camisa hoje do. Não tá muito nítida na câmera, mas é I am Matt Murdock, I am Daredevil. Minha camisa protótipo. Não vai ser um pouco mais. Essa aqui é um protótipo, na verdade, né? Só pra testar as cores. Ela vai ser um pouco mais escura quando for oficial. Só um protótipo. Dá pra ver? Agora eu quero ver. Dá pra ver. Agora eu vou pegar e vou sacanear aí e já dar o crédito do desenhista aí da camiseta. Tu quer me fuder? Esse cara é um desenhista novo e tem aquele uniforme mais preto e vermelho, que eu esqueci o nome agora. Como é que é o nome dele? Tu sabe o nome dele? Que é meio... mais ninja a roupa dele. Como é que é o nome do cara? Puta, aí tu me fode. Eu não me lembro do desenhista, eu acho, mas me lembro o nome do escritor é... Sobo, não. Eu me lembro que o nome do escritor é 2 sílabas, eu acho. Agora não vou me lembrar. Depois tu procura aí agora no Google. Depois eu boto aí. Enquanto a gente tá pra tu botar o crédito. Pau no cu. Daí vamos falar do quadrinho então, que a gente veio falar hoje. Vamos falar do quadrinho Um Lugar Estranho. Cadê Um Lugar Estranho? Cadê Um Lugar Estranho? Someplace Stranger. Era pra estar na tela. Que é um quadrinho aí da... Puxar rapidinho aí o que ele é, a capa dele já mostra mesmo que é estranho. É isso aí. É um quadrinho de 1988 da Innocent e do John Bolton. Saiu pela linha aquela Epic Graphic lá da Marvel, que eram os quadrinhos autorais lá da década de 80, né? Exato. Nessa linha aí, pra quem não se lembra, isso é algumas coisas que nem Moon Shadow, né? Do J.M. DeMatteis. Então várias coisas, né? Aqui no Brasil ela não chegou como Epic Gráfico, mas saiu algumas edições dela naquela Epic Marvel que a Abril fez, né? Uma época. E acho que teve 20 e poucas edições, eu acho que no Brasil, não sei se chegou a tanto. A gente já fez alguma coisa dessa Epic Marvel da Abril que tinha saído aqui, né? Acho que foi aquele Homem-Aranha, aquele dos fantasmas lá na Irlanda, lá. Isso, da Mary Jane Watson, até a ligação dela com eu acho que aquela lá era, né? Acho que era da Epic Marvel, né?
do desenhista. Como era daquele desenhista que fez. Charles Vess. Isso, que fez Livros da Magia e tal. Que inclusive tem um estilo bem parecido com o Joe Bolton. Acho que eles são meio contemporâneos, até acho que são um pouco da mesma escola. E inclusive, já puxando um pouco aí para falar do John Bolton, que eu acho que é o principal desse quadrinho que a gente vai falar. É a arte mesmo, embora a história é bem divertida também, eu gostei bastante de ter lido. Só para falar mais um pouquinho da edição, esse quadrinho nunca chegou ao Brasil, né? É impressionante que os caras lançam tanta coisa assim aqui, hoje em dia, né? Não naquela época, mas hoje em dia. Hoje em dia os caras têm lançado bastante coisa e até hoje ninguém buscou essa Some Place Stranger para publicar aqui no Brasil, que eu acho super válido, né? Não tipo, sei se também é meio difícil para conseguir os direitos, talvez, porque essa Epic Graphic, ela tinha o esquema que o direito da publicação, a Marvel publicava, mas o direito da publicação ficava com os autores, né? Não ficava para a Marvel. Foi um dos jeitos que a Marvel arranjou de incentivar os artistas naquela década de 80, né? Depois, aquele final da década de 70 ali, começo dos 80, começou a ter muita discussão sobre direitos autorais dos quadrinhos, né? Que acabou culminando... Que acabou culminando lá na criação, depois dos motivos da criação da Image, né? Que era justamente E essa Epic Gráfica, que era uma iniciativa da Marvel para dar mais direito, mais garantia para os artistas, né? Não sei se daí por causa disso fica meio difícil de relançar, que talvez tenha que negociar diretamente com algum dos artistas ou com a família. Com a família não, que eu acho que o John Bolton e a Ana Inocente são vivos ainda. Sim, né? São vivos ainda. O motivo de não ter saído no Brasil, eu até entendo, porque a época que ele foi lançado, né, o que fazia sucesso fora ali dos Estados Unidos, assim, com mais peso, ainda mais sendo da Marvel, né, e da DC também, quando era super-herói, quando envolvia os grandes nomes, ou os grandes artistas, né, os caras mais pica ali no desenho, no argumento. Aí, por ser um quadrinho que foge totalmente, assim, o padrão que a gente tá, digo nós e eu, né, no caso, acostumado a ler, que é quadrinho sequencial mesmo, super-herói, algo mais, entre aspas, pé no chão, né? Não que a gente nunca tenha lido, mas não com tanto volume, né? Então é um dos motivos, de repente, que eu acredito que não tenha tido tanta procura para ser lançado na época. Agora, de não ser relançado, né? Eu até comentado da Pokémon Key, que vive pegando quadrinhos clássicos, assim, que lá fora, ou algumas edições que não saíram aqui, e inclusive de quadrinhos que não são conhecidos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles têm essa pegada de lançar, não só eles, né? A Pokémon Key, mas algumas outras editoras aí nacionais, e aí provavelmente não tenham lançado justamente porque isso que tu falou, como é uma coisa tá na mão de repente dos artistas, é uma divisão, não foi um quadrinho autoral de apenas um artista, foi de dois, aí tem uma negociação, né, aí o dinheiro sempre fala, no final das contas, um quer ganhar mais que o outro, ou vice-versa, aí acaba podendo impedir aí de ser lançado, mas a gente sempre dá um jeito, né? Então, tá aí. Vamos atrás. Tá aí o quadrinho. Tá aí até o Lugar Estranho. Post vai ter o link aí para a pessoa poder acessar, né? E Epic Marvel. Falando um pouco disso também, que eu acho que é legal marcar que é de 88, né? Esse quadrinho foi um pouco antes da fase mais, assim, digamos, inicial e dourada ali da Vertigo, né? Fez ali um eco com o Moon Shadow, até o Moon Shadow é de 86, essa aqui é de 88. Te dá até para fazer uma pesquisa aí para pegar essas coisas pré-Sandman, né? Fora o Batman, que também era uma coisa mais centrada em super-herói. Aqui eu acho que vem trazer um pouco, quem vai ler
pode pensar assim, bah, olha aqui, já tinha uns aspectos ali que talvez depois vai ser trabalhado em Sandman, em outras publicações mais adultas, né? Que é legal ver esse pré-era Sandman, vamos dizer assim, pré-era de quadrinhos adultos desse tipo, né? Oníricos, assim. Sim. E da Ana Ocente, né? Eu não sabia que ela tinha feito esse, não se fala, né? Nesse quadrinho, muito, muito raro, eu nunca tinha lido. Eu encontrei por acaso essa publicação. E é muito legal ver que ela, né? Teve assim ela foi uma vanguardista assim na década de 80, né? Tanto nessas publicações voltadas para públicos mais adultos e também para a linha dos super-heróis ali, principalmente depois daquela que a gente já falou, mas depois daquela fase dela com o Demolidor ali, ela trouxe muita coisa, né? Para as histórias de super-heróis também, que foi sendo marcada. Acho bem legal assim ver assim pouco reconhecimento na realidade que a Inocente tem, já puxando para essa parte politizada aí do Café com Gibi. Se a Inocente fosse homem, né, com certeza teria um reconhecimento bem maior, né? Não é nem agora. Eu sei que certamente ela teria um reconhecimento bem maior, né? Sim, porque se tu vê como tu só comentou pelo fato dela ser mulher, assim, dificilmente ela conseguiu um status como artista, embora ela tenha um status como artista para principalmente os fãs, mas mais assim, se comparar com outros nomes que talvez produziram medianamente ou igual a ela e tem um destaque na indústria muito maior do que ela. E aí, não, e falando de reconhecimento, bate de frente porque, como tu comentou, ela tem um jeito ali, ela de escrever e o Bolton de desenhar, que relembra o Shodan, que relembra principalmente, assim, Sandman, né? E aí, dentro da bolha dos quadrinhos, o Neil Gaiman, por exemplo, é muito mais conhecido e reconhecido, e até chegando a furar a bolha, enquanto ela, quem é mais fã conhece, ou no caso leu alguma coisa, mas dificilmente furou a bolha, não saiu daquilo ali, né, os grandes fãs dos quadrinhos, e mesmo assim não tem republicação. Por exemplo, se tu for ver outros quadrinhos aí com a mesma temática, com o mesmo panorama, são republicados, e ela não foi nem publicada fora, não chegou nem no Brasil na época da publicação e muito menos republicado posteriormente. Então, se tu pensar que se fosse um Gaiman da vida que tivesse escrito esse, com certeza teria 1 milhão de publicações aqui no Brasil já, né? Sim, com certeza. Não e comparando, mas comparando. Porque se tu falar, vão falar, estão comparando o Neil Gaiman com o Inocente, estou comparando mesmo. Eu gosto mais das coisas da Inocente do que do Gaiman. Sim. Sandman, eu já falei mais de uma vez isso. Sandman é superestimado. Superestimado. Vai ler Munchado, vai ler Estranho, um lugar estranho aí, que nem nós, hein? Tu vai. Tá, mas. Não, só comentando sobre o desenho, só sobre o desenhista. Tá, mas é isso que eu ia falar agora. Vamos puxar do desenhista, porque senão a gente fica se estendendo muito. Só nela. Plano ainda é fazer um podcast curto. Curto ainda, entendeu? Tá, então puxa aí então a parte biográfica que tu tem mais. Puxa tu. Não, mas eu não tenho muito, eu vou falar mais sobre a arte artística dele. Eu não tenho, mas tu vai falar mais da arte artística. Do John Bolton eu não tenho muita coisa para falar, não pesquisei ele. Não é que ele é um autor, é um desenhista, artista britânico, né? Se eu não me engano. Não, mas não é, não. Por isso que eu acho que ele e o Charles Vess também é britânico, eu acho que eles são meio parceiros de alguma coisa, assim, porque eu acho os estilos bem parecidos. Embora eu ainda goste mais do Charles Vess, porque ele tem uma pintura mais fantástica, vamos dizer assim, no sentido de os desenhos que te levam para um lado mais fantasia, né, de mundos de fantasia clássicos, aquele Charles Vess.
O Bolton, o John Bolton te leva para uma coisa muito mais... Ele tem uma Surreal. pegada surrealista. Isso, tem uma pegada surrealista. E eu adoro também, né? Eu gosto bastante. Ele fez algumas coisas, assim, que eu me lembro bem dele, que eu li, que eu adoro. É o Livros da Magia. Aquele desenho, eu acho, é a segunda. Acho que é a segunda parte que ele desenha. Não me lembro direito. Uma das partes é ele que desenha, né? Até outro dia a gente tem que fazer, né? Podcast de Livros da Magia, que eu acho que vale muito a pena. Livros da Magia vem em 91. 91 é o Gaiman. Começo. E tu vai ver que tem uma pegada, muita coisa do que depois o Gaiman foi fazer lá, que tu vê alguns encontros aqui no Some Place Stranger, né? E daí eu acho bem legal. Ele fez outras coisas, eu sempre achei que ele tinha desenhado a linha normal do Sandman, algumas edições. Mas daí eu dei uma pesquisada nisso, só ele não fez. Ele fez aquela mini Sandman apresenta As Fúrias. Daí foi o que ele fez, né? Que é uma mini do Sandman, do mundo do Sandman. E é isso, cara, não tem muito o que falar. Ultimamente eu vi, ele fez capas já, assim, ele é mais capista. Bastante. Em linha normal, ele é capista, né? Mas ele não trabalha em linha regular, né? Até porque eu acho que o tipo de pintura que ele faz impossibilita ele, né? Não tem uma sequência. Lendo essa aqui, eu descobri que eu gosto muito mais dele também do que do Alex Ross. Aí, tomou. Que a pintura do John Bolton é muito mais assim, não é que é artística, uma pintura artística, mas tem umas viagens muito mais legais do que o Ross reproduz, né? O Ross às vezes me lembra muito mais a reprodução é bonito também, uma reprodução fotográfica, assim, sempre parece, Sim. Né? O John Bolton traz coisas muito imaginativas pro desenho dele, umas coisas, mas bem onírico mesmo, no sentido, parece que saiu de sonhos ou de pesadelos, né? As imagens que ele produz aqui nesse quadrinho. Esse quadrinho, assim como tu comentou, né, em relação ao Charles Vance, levando-se para um filme, como se fosse para televisão, para o cinema. O do Charles Vance seria um filme muito mais suave, uma coisa muito mais fantasia, mas ao mesmo tempo tranquila de assistir. Já o Bolton seria uma coisa mais suspense, alguma coisa mais assustadora. Não sei se você já assistiu o filme Onde Vivem os Monstros, que é um menino que vai para uma ilha, lá tem vários... Seria basicamente aquilo ali, sabe? É uma mistura de sonho com um pesadelo. Tu se sente tranquilo, mas ao mesmo tempo tu se sente incomodado. E é uma pintura, ele tira entre aspas, da realidade, do realismo ali, algo que tá dentro, né? Depois a gente vai comentar melhor da arte dele ali, dos desenhos. Uma das personagens, assim, que ela mostra as duas faces de quem ela é, né? Achei bem interessante, assim, o jeito dele desenhar e pintar. E como tu falou, provavelmente o jeito dele trabalhar no quadrinho ali impossibilita ele de fazer algo recorrente, assim, uma mensal, alguma coisa, porque é um trabalho mais lento, um desenho mais mais preocupado ali com a estética, né? Então, entrando mais a fundo aí agora na história aí, rapidamente, porque falamos bastante sobre os autores, né, e a publicação em si, e no final das contas a gente fala mais da publicação dos autores, né, sempre. Vamos puxar uma linha geral, até para deixar aí algumas coisas, talvez para quem quiser ler a história, né, como ela é pouco conhecida. A história começa lá com dois irmãos, né, um mais velho e um mais novo, que é esqueci o nome deles, Capitão Zureta e o Capitão alguma coisa. Estão lá brincando numa casinha da árvore, tá? Imaginando algumas coisas, né? E o Capitão Zebra, o irmão mais novo é o Capitão Zebra. Isso. Daí, se quiser botar alguma imagem aí, Luciano, pra gente ir comentando.
o suporte Eles estão técnico. ali e tal, o irmão mais velho parece que é meio pessimista, né? Enquanto ao mundo, tal. Fala algumas coisas assim, o mundo é um lugar muito perigoso, tal. Ele quer criar um foguete para sair da... Daí eles brincam ali durante o dia, volta aí na imagem dos pais ali. Daí depois eles brincar o dia inteiro ali, eles vão dormir, né? Os pais, até eu acho que, eu até ia falar dessa referência aqui, eu acho que ele pegou essa referência que é a Anna Inocente e o próprio John Bolton, eu acho, à época. Como Sim, na referência época, de porque pai e mãe de pai e mãe das crianças, né? Depois acontece uma coisa que a gente via bastante, e eu fiquei me lembrando muito quando eu li a história num roteiro um pouco de desenho de fantasia, de filme de fantasia da década de 80, né? Estilo assim, sei lá, História Sem Fim, História Sem Fim. ou mais de agora, dos anos 2000, e Ponte para Terra-Bítia, ou Terra-Bídia, Tu né? diz, Terra-Bítia. tu diz na Ou o Terra-Bítia, Nárnia também, né? Esse conceito Nárnia. de... Vou te dizer pra ti, eu tenho uma visão, assim, que me lembra, não falando do desenho, mas sim o contexto em que acontece as coisas absurdas aparecendo, né? O surrealismo. Me lembrou, sabe o quê? O Mundo de Bob. Muito o Mundo de Bob. Também, Que pode ser ele tinha um também, é. certo medo de alguma coisa e aquela coisa aparecia, crescia, ele ia dormir, sonhava, né? E aí aí no final ele voltava para a realidade. Daí as crianças vão dormir e tal, e daí tem aquela parte ali na hora do sonho, que parece que vai ter monstros que vão atacar e tal. Eles resolvem se equipar e ir pra aventura lá, que o irmão mais velho deles diz que dessa vez a gente tem que ir e tal. Daí já começa uma brincadeira aí da imaginação, né? Que a gente não sabe, depois tu lendo, fica em aberto. Porque daí depois eles se fardam, teoricamente, ali, com umas fantasias de herói e tal. O menino até tem um capacete, uma tiara lá com umas asas lá, que lembra alguma coisa do Thor, né? Aqui. Uma mistura, assim, eles fazem, né? E daí eles saem da casa, vão numa casa escura e tal, onde eles encontram essa menina aí, né? Que é mais velha que eles. Que é bem dark, assim, anos 80, né? Pessimista também e raivosa. Opa. Só que daí fica um pouco na dúvida, assim, pô, eles já estavam sonhando aí, quando é essa parte que eles encontram ela, né? Aí já era imaginação delas ou não, né? Porque, pô, será que eles não ficaram só embaixo do armário imaginando e saíram de casa? Porque lá no final aparece os três de novo, né? E ela falando assim, como é que eu vim parar aqui e tal. Então não dá a entender, talvez eles tenham se encontrado, os três tenham se encontrado no mundo dos sonhos, e na hora de voltar para a realidade, os três voltaram junto no mesmo lugar, né? Sim. Não tem essa imagem aqui, não salvei essa imagem. Algo Deles se assim. encontrando na. E daí eles vão para esse mundo aí, ó, é bem esse destaque primeiro aí, que é quando eles caem nesse mundo onírico aí, pouco do sonho, do pesadelo, né? E é uma coisa Mundo imaginativo. meio metalinguagem, meio surrealismo, né? Tem as crianças que vinham sumindo, tinha umas crianças que, no começo da história, eles falam que algumas crianças da rua tinham sumido e eles encontram uma dessas crianças. Aí dessa página que o cara percebe que é meio, como falou, né? Assim, muito abstrato, surrealismo, que tem até a imagenzinha aqui embaixo, alguém perceber que tem os números da página trocando a página, então já tem alguma coisa. E não sei se tu percebeu que embaixo das páginas, assim, no rodapé da página, cada vez que tu troca, às vezes tem dois bonequinhos e eles meio que estão fazendo uma referência ao que está acontecendo em cima ali, ó. Caindo, correndo, entendeu? Tem Sempre o número das esses páginas detalhes. não são só números das páginas, né? Estão meio que Isso, assistindo a história junto. Assim, isso, é. E uma coisa legal que eu achei, assim, ó, eu salvei essa imagem porque de cara, quando eu olhei a primeira vez, já me lembrei direto do Moebius, né?
É aquelas imagens boa. que o Moebius fazia com, assim, uma perspectiva bem aberta de um cenário, às vezes acontecendo muitas coisas, às vezes com algum destaque para alguma estrutura grande. Acho que me lembrou muito ele, sim. Adorei essa imagem. Achei muito boa. bonito. E outra coisa, o que dá para pensar também é assim, né? O Moebius, se Moebius encontrasse, na época da garagem hermética, se Moebius se encontrasse com Alice nos Países das Maravilhas também. Lembra um pouco Boa. essa história. Porque a Boa. história tem umas loucuras, assim, bem legal, que nem tem personagens fantásticos que entram e saem muito rápido da cena. Que nem esse aí, o Chorão aí, né? Ele entra numa página, ele aparece meio do nada, tem uma interação com os protagonistas e ele não para de chorar nunca, começa a inundar o cenário, daí daqui a pouco já passa um relógio cuco ali, como um navio, ele mesmo remando nessa enchente. É umas coisas meio assim, bem louca e bem... Daí que eu penso, né? Bem o que acontece nos sonhos, às vezes, com a gente, né? As coisas Muito vão sem sentido, acontecendo né? meio sem sentido, as coisas surgem, desaparecem do nada, né? Mas uma coisa que me chama, assim, o que eu gostei, presente nessa arte desse quadrinho, é que é a mistura do, entre aspas, do realismo, né? Com sei lá como é que eu vou explicar, essa coisa ilógica, né? Porque tu tem os personagens principais ali, que é a menina com as tatuagens no rosto ali, com as pinturas no rosto, e os dois moleques. Tu vê que eles têm o traço, assim, tentando, né, emular a realidade, né? Por mais que seja desenho. Então, às vezes, tu mal vê o traço escuro das linhas, tu só vê a pintura, né? Como é uma pegada mais Alex Ross, como tu comentou no começo. E ao mesmo tempo eles contracenam com coisas assim, que não sei se não sei se tu salvou alguma imagem, mas tem um passarinho que parece, na verdade, um retalho voando, mas é um passarinho. Aqui mesmo tu vê o relógio. Não, acho que não é nem relógio Cuca, agora eu tô olhando, não é um relógio, é um telefone, aquele telefone antigo, sabe? Pode ser, Que tu bota, isso, pode ser. que tu bota, então tem a realidade, né, os personagens realistas contracenando com essa coisa. Até tem aqui tu salvou uma cena que eu quero, essa aqui deles já quase sem cor e o personagem do irmão perdendo as partes porque, né, tem todo um processo da história ali que ele vai ele vai ele se recuperar, né? assusta, Aí ele tá isso que ele vai recuperando as recuperar, partes, né? mas E ao longo da história acontece, só para contar da história, mas que acontece sim. que uma das criaturas desse mundo aí rouba o coração e a alma do irmão mais velho, né? E daí essa menina mais velha aí, que eu esqueci o nome, começar a anotar o nome dos personagens. Sim, porque só pela cabeça a Que gente não vai. Me lembrou um pouco da morte também do Sandman, ela. Daí Ela é ela e o mais. irmão mais novo vão atrás das criaturas, vão tentar reaver essa alma e o coração do irmão que já tá quase morrendo ali, né? Que é aquela cena bem de baixo, ali, mais preto e branco. Se o Chaba aumentasse os quadrinhos, quando ele pegasse e aumentasse, ia ficar melhor na hora. Nessas últimas. Ó o sol ali. Ó o John Bolton botando flechinhas de movimento, tipo, apareceu o sol e tal, né? Como se as nuvens estivessem saindo e abrindo, bem aquela cena de desenho, né? As nuvens se E abrindo. aqui nessas últimas páginas, ele começa a usar mais essa metalinguagem, assim, uma linguagem mais que a gente, como se ele tivesse mesmo, estou desenhando para vocês verem, né? Tem até alguns quadros que ele faz uma anotação embaixo, que é, como você deve olhar a página, né? Comece olhando de baixo para cima, bababá. Né? Tipo, vai. Quando aparece esse monstro aqui, quando aparece a primeira vez, ele fala, aponta a flechinha, comece aqui como se fosse a imagem subindo e uma emoção aparecendo, descreve. Então, tava vendo aqui, tu não salvou nenhuma imagem da criação desse personagem aqui, ó. Esse personagem, que aí ela é uma artista, né? Ela é uma
ela faz grafite, ela faz as coisas, a personagem ali, que acompanha os moleques, e aí eles começam a descrever como é que tem que ser o herói, o super-herói que vai salvar, e aí ela desenha esse Homem-Aranha com braços de Homem de Ferro punhos de Homem de Ferro e braços do Popeye, né? Que é o personagem que ajuda eles depois ali, né? E cintura meio do Capitão América, meio do Homem-Aranha, um cabelo ali meio loiro, meio... Lembra o Guilherme um pouquinho aquele cabelo. É legal que também faz esse contraponto. Aí é quando mostra essa imagem grande, quando a criatura lá do mundo do rouba a alma e daí olha como fica bem mais tira uma imagem mais de terror, né? Sim. Assim, um clima de terror, assim, tensão. E é bem legal ficar o buraco, né? Ali os buracos quebra-cabeça ali, como se faltasse duas coisas. Duas coisas, e aqui tu tem uma imagem que é um buraco, mas ao mesmo tempo mostra como se fosse um cemitério, só que não dá pra entender se é atrás dele ou se é dentro dele, né? Porque se vê a imagem anterior, na imagem anterior não tem, ó. Fica aí meio pra subentender, Isso, essa pegada daí aí. Sei que aquele herói ali que tu estava comentando é o que daí ele vai lutar contra uma criatura que ela também tinha desenhado mais pra frente, né? Mais antes na história. Que era uma versão dela ali. Essa aí, ó, uma versão monstro dela, né? Metade monstro, metade... E daí eles se juntam aí pra lutar contra o monstro no final aí, pra enfrentar esse monstro. E libertar as crianças. Dela. Porque daí é outra ideia, assim, não dá para entender bem se está libertando as crianças, e em algum momento do quadrinho eles falam que elas estão mortas, mas aí também poderia a gente imaginar que seria crianças que têm pesadelo, né? Tem pesadelos, alguma coisa assim, durante as noites, e eles estavam libertando desse mundo pesadelo. Forte. Tá. Daí não sei se tem mais. Daí depois eles enfrentam aí para correr mais o fio da história e daí eles acabam voltando, que foi o que a gente comentou lá. Eles meio que os três acordando junto no meio da rua, assim, falando, como é que eu vim parar aqui, né? De frente para aquela casa abandonada, que entre aspas, que a guria tava meio que se escondendo lá. Seria a casa dela, né? Onde a casa dela se também esconde. Tu não sabe se no início eles saíram de casa mesmo e foram até essa casa, ou se se foi o sonho e eles se encontraram no mundo dos sonhos daí, que aparentemente eles não lembram de nada, né? Fica muito tudo meio subentendido legal, e aberto, assim, né? E aberto, né? Não tem uma conclusão lógica, assim como não tem um início lógico também, né? A gente entra na história, parece que são dois meninos que estão realmente no mundo apocalíptico, alguma coisa assim, e aí tu descobre que um é pessimista demais, e aí tu entra na história e ela acaba assim, tudo é meio aberto, assim. E até um final bem aberto, que dá a entender várias coisas, e depois o monstro, esse aparece no final, né? Como se tivesse conseguido sair do mundo dos sonhos junto, né? De algum jeito, né? Isso, ele reaparece ali, como eu falei, fica aberta essa história, né? A gente não sabe até onde estava na mente, ou ainda tá na mente dos moleques e da própria guria, né? A própria menina que tá ali com eles. E fica aberto. Mas é isso aí, então. É isso aí, vale um quadrinho que vale a pena ler. Quem nunca teve acesso aí, porque como o Odboy falou, nunca teve no Brasil, nunca chegou no Brasil. Mas a gente tem aí um jeitinho de ler. Vai ter link aí pro pessoal, né, poder conhecer essa obra aí. E vale a pena. É muito bonito, até a pintura é muito bonita. Foi o nosso podcast aí de um quadrinho aí que é pouco conhecido, que vale a pena ser lido, né, pelas novas gerações e pelas velhas. Estou satisfeito hoje, Chaba. Tá satisfeito já?
Tô Podemos satisfeito, encerrar. pode vir. Pode vir me Ah, limpar. tem que encerrar, não. Eu ia falar, eu quase saí, Falou pode então, vir me galera. limpar. Valeu. Como é que é o Tá. símbolo? É assim, ó. Feito. É, O símbolo tá assim no banner novo agora do site, né? aí. Com o subcomandante Marcos lá no site. Visitem o site, tá com uma nova Nova aparência, roupagem. mas a mesma várzea de sempre. Isso não mudou Feito, nada. galera. Até semana que vem. Valeu.